Salve, guerreiros e guerreiras! Estamos aqui hoje mais uma vez, né? Vamos falar um pouco sobre tecnologias indígenas e entre o preconceito e a cultura. E vamos apresentar para vocês os guerreiros de hoje com muita enorme gratidão, Tononé Cara de Chocó e Dairan Fucaxó. E hoje também vai estar apresentando o nosso podcast com um canto da flauta NAF. E Tononé vai falar um pouco sobre a flauta. Arrou. Arrou. A flauta NAF é uma flauta nativa americana muito utilizada no xamanismo e alguns rituais indígenas dos indígenas americanos do norte. Agora, Dairan, que é neto de Soiré e filho de Tauanã, aqui da aldeia Cariri Chocó, e também Fucaxó, vai estar fazendo a demonstração do canto da flauta NAF. Dairan. Arrou. Arrou. Arrou! E hoje também vamos falar como você vê a ascensão do indígena no mercado tecnológico e a sua opinião sobre o preconceito tecnológico indígena. Roda a vinheta! Estamos aqui com o nosso amigo, irmão, parente, Tononé Cara de Chocó, com muita honra, com muita gratidão. Seja bem-vindo, né, ao nosso podcast. Obrigado. Estava esperando a conexão permitir por esse momento, né, e vamos falar hoje com vários assuntos. E você que acabou de se formar agora no curso, né, sobre tecnologia, e nós, como eu e Tuan, estamos aqui apresentando esse podcast, falando sobre já um pouco de tecnologia, de cultura, tradição, sobre as nossas características, sobre o preconceito. E vamos falar como você, né? Você, um indígena, saiu da sua aldeia para a capital, passou quase 4 anos estudando. E você falar um pouco como foi a sua vivência, né? E sobre tudo um pouco para nós que estamos aqui e ao pessoal que estamos assistindo. Arrou! Arrou! É uma grande gratidão poder estar aqui presente nesse podcast ilustre da nossa aldeia. Vocês fazem um excelente trabalho, pessoal da Artefatos Sagrados e também da Missão das Plantas. Isso. E também estou muito gratificado de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre as tecnologias para indígenas, de momentos e coisas que eu vivi. Espero poder passar um pouco desse conhecimento, dessa vivência para vocês. Arrou! Arrou! Elissa, você pode falar um pouco como você vê a ascensão indígena no mercado tecnológico? Posso sim, sem problemas. Hoje, no mercado tecnológico, não só no mercado de tecnologia, mas nas várias áreas que a gente tem hoje, né, no ramo de trabalho, nós vemos que tem indígenas em várias funções, como médicos, advogados, policiais, no ramo do direito e também no ramo da tecnologia, apesar de ser uma contradição com o preconceito e estereótipo que tem sobre os indígenas. Então, existe sim indígenas inseridos em muitos ramos de trabalho, mas ainda existe esse preconceito para algumas áreas, sendo uma delas a própria tecnologia.
Falando por experiência própria, muitas vezes as pessoas têm um preconceito de contratar um indígena para a área de tecnologia, pois pensa que não é algo que se atém à sua cultura. Porque quando você pensa no indígena, pensa no ser primitivo, um ser que não utiliza tecnologias modernas como internet, computação informática, e termina por não querer essa pessoa como funcionário de uma área tecnológica, que infelizmente é uma grande dificuldade para nossos companheiros indígenas. Arro. Verdade, arro. É isso aí, Tononé. Respondendo a nossa primeira pergunta, e para você também, Tononé, pergunta para nós e responde para nós, perdão, como a tecnologia auxilia para com a nossa cultura? Bom, na minha opinião, hoje em dia, a tecnologia são os nossos novos arcos e flechas. Como o nosso Nhenhenti Cariri Chocó fala muito no seu livro Arco Digital, que eu acho que poderia ficar disponível aqui também no primeiro link fixado, vocês podem ver que antigamente o indígena sobrevivia e caçava com arco, flecha, lança, buscando alimentos e subsistência, sustentação para suas famílias, para sua tribo. Hoje em dia, com a dificuldade que nós temos, a diminuição da fauna e da flora, não tem mais tantos animais, tantas coisas para a gente poder trazer como alimento ou como recurso para a aldeia. Então utilizamos a internet não só para poder conseguir projetos, recursos, nosso verdadeiro arco digital, mas também para imortalizar a nossa cultura. Através dela, nós podemos guardar informações que poderiam se perder com o passar do tempo, como, por exemplo, nossa língua nativa, registros dos nossos antepassados, nossos ancestrais, registros de canto, música e dança, e de várias outras coisas que, de certa forma, também tornam imortal a nossa cultura. Então, a tecnologia, por assim dizer, não só a tecnologia, que a tecnologia é a técnica aprimorada. De certa forma, os recursos tecnológicos que temos hoje nos permitem tornar imortal a nossa cultura, guardá-la para que nossos descendentes, meu filho, meu neto, meu bisneto, possa ter o mesmo acesso que eu tive sem nenhuma perca de informações. Então a tecnologia, os recursos tecnológicos que temos hoje, a internet auxilia bastante para isso, tanto na cultura indígena como nas demais culturas da nossa nação. E qual a sua opinião sobre o preconceito tecnológico indígena? O preconceito tecnológico indígena é algo muito complicado e que infelizmente a gente vivencia bastante hoje. Hoje em dia é muito difícil, na área de tecnologia, quando eu falo TI, a gente vê um indígena trabalhando. Porque ainda existe esse preconceito de que o indígena não está familiarizado com tecnologia, não tem facilidade com internet, com divulgação, com programação, as coisas modernas que temos hoje, ainda mais com a chegada da pandemia, que tornou cada vez mais necessária a utilização da internet. Então a gente percebe que, da seguinte forma, hoje em dia uma pessoa não contrata um vegano para ser churrasqueiro, por ter o preconceito de que o vegano não vai se adaptar aqui no ambiente. Da mesma forma, muitas pessoas não contratam indígena para a ETI, por ter o preconceito de que aquela pessoa, aquele indígena, não vai se adaptar e não vai executar um bom trabalho. Ou seja, de certa forma, o preconceito estrutural que nós temos torna muito difícil de um indígena hoje estar na área de tecnologia. Isso é algo muito triste e que, infelizmente, muitas pessoas como eu vivenciamos. É verdade, né, guerreiro? E sem falar, você mesmo pode falar sobre isso, por preconceito, cor, que muitos têm um preconceito, o seu cabelo, a cor dos seus olhos, e você também falar como você se expressava, então falar, dizer, eu sou indígena, e muitos olhar para você daquela forma, aquela expressão, e como você se sentia ali, até explicar, entender que você é indígena, e não importa a cor dos seus olhos, a cor da pele, seu cabelo, e você, para se identificar ali, mostrar que é indígena, o que foi preciso você fazer naquele meio? Quando eu entrei no curso, eu fiz o curso de Gestão da Tecnologia da Informação no Instituto Federal de Sergipe, e eu dizia que era indígena. A primeira expressão que vinha nas pessoas que não tinham tanto conhecimento da cultura indígena era a dúvida. A pessoa olhava para mim e dizia, como assim você dessa cor, com esse cabelo, esses olhos claros que não são comuns segundo o estereótipo que temos e que a mídia, infelizmente, divulgou por muitos anos e ainda continua a divulgar, como é que você pode ser indígena com todas essas características? Aí eu sempre vinha e explicava, claro, quando a pessoa não tem o conhecimento, não entende, a gente tem que explicar para a pessoa, não, indígena não é só aquele que você vê nos filmes, indígena não tem tom de pele X, Y, Z, não é aquele que está no desenho. Hoje em dia, existem mais de 270 povos indígenas, falando mais de 270 línguas, que a gente sabe que tem povos que são isolados, alguns não são isolados. E existe indígena de todo tipo.
Só que as pessoas não entendiam isso. Então, assim que eu entrei no Instituto Federal, eu entrei no início do ano, e no mês de abril nós sabemos que tem um dia do indígena, dia 19 de abril. Eu pensei, não, se é para continuar me explicando, que eu explique para todo mundo. Isso. Então eu sugeri, junto à coordenação do Instituto Federal do meu campus, dar uma palestra sobre cultura indígena. Nessa palestra eu quebrei esse estereótipo, apresentei outros 2 indígenas que também estavam na instituição, falamos sobre nossa cultura, mostramos comidas típicas, mostramos o toré, vídeos, apresentações, levamos o conhecimento a eles. E com isso quebrou-se muito desse preconceito que existia, dessa falta de conhecimento que, de certa forma, torna-se uma ignorância. Isso, e até mesmo até o respeito, né, que era para ter dado logo de início, como você falou que era indígena, mas não deram, e agora, como formação, tudo você tem o respeito e aceita você indígena da forma que você é. E vocês, né, que estão nos assistindo mais uma vez, para você ver que nós indígenas, não é porque ele tem essa cor da pele, ele tem esses olhos claros, o cabelo, ele jamais vai deixar de ser indígena. E ele também esqueceu de falar sobre o nosso ritual sagrado, que ele frequenta também o nosso ritual, como eu, o Irá, Ituã e o Tononé também frequenta. Fazemos nosso regime, a nossa cultura, cultivamos a nossa tradição, passamos os nossos 3 dias em ponto para podermos ir para o nosso ritual. E, o Tononé, ainda existem muitos indígenas no mercado da tecnologia, nesse meio que você se formou. Existem muitos indígenas ou são poucos, como essa, que a tecnologia é um pouco difícil, né, de mexer para esses trabalhos, né? Sim, realmente. A área de tecnologia não é a área que agrada a todo mundo, infelizmente, apesar de eu gostar bastante. E pelo meu conhecimento e dos campos que eu tive a oportunidade, até das outras aldeias familiares e outras pessoas das tribos, as pessoas, os indígenas que procuram curso de tecnologia, seja mais desenvolvimento de sistemas, gestão de TI, desenvolvimento de programação, marketing, publicidade e aí para frente, são muitas poucas pessoas. Para você ter uma ideia, na minha turma se formou apenas 2 pessoas como indígenas. No meu campo só tem 2 indígenas que se formaram. Qual é a quantidade de pessoas que se formaram nesse campo? Eu não tenho um número exato, mas normalmente é entre 10 a 15 pessoas por turma. Mas imaginem que a cada semestre abre uma turma nova de cada um dos cursos. E de todos os semestres que foram criados, acho que o Instituto Federal daqui foi criado em 2015, 2016. E de lá para cá só teve 2 pessoas indígenas que foram formadas. Eu passeio pelo Central, que fica em Aracaju, na capital do estado de Sergipe, e não encontro um indígena dentro do Instituto Federal. Um indígena dentro do Instituto Federal. Tive a oportunidade de fazer uma apresentação agora sobre os povos indígenas lá, e o campus inteiro foi convidado e não tinha um indígena presente. Sabe o que é você ir numa instituição do tamanho federal, em uma capital de estado, e você não conseguir ver um único indígena na apresentação sobre cultura indígena? É difícil, tá vendo? É de doer o coração. É de doer o coração, por isso que quando eu falo para eles aqui, Tononé, que na maioria das vezes nós desenvolvemos a tecnologia foi na pandemia, né? Foi um tempo difícil para nós, esses 2 anos. A gente viajava, fazia os trabalhos na escola, e devido à pandemia parou, né? Para todo mundo, para todo o país e para todo local do mundo foi afetado. E a gente teve que se reinventar para isso, que é tão provável que hoje estamos aqui usando a tecnologia, falando um pouco da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, entrevistando, né, guerreiros como você, e vai vir mais também, se Deus permitir, o Araquedizan. E também você pode falar um pouco qual foi as dificuldades que você teve na busca do emprego nessa área que você se formou. Primeiramente, o preconceito por questão de ser indígena, que até você ser contratado tal, as pessoas não sabem que não é algo que vai no currículo, indígena. Isso. Mas quando a pessoa vai fazer uma entrevista com você, seja pelos adereços que você usa, uma pulseira, um colar, ou até com um pouco de diálogo, as pessoas já percebem que você é indígena. Até porque a gente tem uma forma diferente de se comportar. Verdade. E eu creio que esse preconceito foi uma grande barreira que a gente teve que vencer. A busca por empregos, principalmente pós-pandemia, como você falou, foi algo que precisou, que teve um boom de vagas de emprego, mas também teve um boom de pessoas buscando essas vagas, se preparando, se qualificando. Então é um mercado disputado, apesar de ter muitas vagas.
mas com toda essa questão do preconceito, a dificuldade que o indígena hoje tem, eu falo pela nossa tribo, de ir até uma capital, de buscar um emprego nessa área, até pelo mercado de trabalho na nossa região, que não é tão desenvolvido, a gente vive aqui próximo ao município Porto do Colégio, que tem 29 mil habitantes. Claro, juntando todos os municípios, mas imagine da seguinte forma, quantas empresas privadas a gente vê andando por aqui ou andando em Propriá, que é o município mais próximo? Muitas poucas empresas que utilizem dessa tecnologia para ter uma vaga para uma pessoa. Aí, mesmo que exista essa vaga, até a pessoa ter que escolher entre o não indígena e o indígena, muitas vezes o preconceito dela influencia nisso. Aí, tornando cada vez mais difícil uma pessoa que é indígena conseguir uma vaga nessas áreas. A menos que a pessoa, claro, ou se destaque bastante ou tenha algum tipo de ajuda interna. Isso. Você sente que foi subestimado por ser indígena nesse mercado tecnológico? Sim, na verdade sim. Quando eu começava a fazer trabalhos e seminários da faculdade já próximo ao término, as pessoas ficavam meio receosas em me escolher no grupo, porque tipo, um indígena. Não só, claro, não chegando no mercado de trabalho, mas tipo, antes de chegar até o mercado de trabalho, antes da conclusão do curso, as pessoas ficavam meio receosas de ter um indígena no grupo, que pensavam, não, vai ser um peso morto, vai ser alguém que não vai agregar ao grupo. Mas com o tempo, mostrando a capacidade, mostrando que eu poderia ser tão bom igual no indígena, a gente percebe que vai surgir novas oportunidades. E até quando eu tive a oportunidade realmente de ser bolsista na DGB, que é a Diretoria Geral das Bibliotecas do Instituto Federal, o fato de ser indígena, depois de você mostrar a sua habilidade, já não influencia tanto. Isso. Tipo, já não existe mais essa distinção no mercado de trabalho quando você mostra que a sua capacidade está além da sua cultura. Não existem essas barreiras culturais para você adquirir conhecimento. Você está mostrando o seu potencial, né? Diferentemente da cultura. A cultura agrega, assim, a pessoa bastante, mas ela não vai limitar você de conseguir aprendizado, conseguir conhecimento, habilidades. Isso é o que importa, claro, para as pessoas que não levam em consideração e não tenham preconceito de que o indígena é aquele cidadão preguiçoso que queria ver nos filmes, ver nos desenhos, e estão mal acostumados. Arro. Assim, eles veem também o livro, né? O livro de história que tem várias coisas falando sobre indígena, que os indígenas ficam pelados, que faz sendo mentira, porque hoje está muito diferente, a tecnologia está muito avançada, né? Existem sim as aldeias que são isoladas, mas grande parte já tem acesso à internet, celular e demais tecnologias. Isso e jamais vai deixar de ser indígena por conta disso, né? Exatamente. Usar um celular não nos torna menos indígenas. Só fazendo um adendo aqui ao que Tom falou, ano passado eu tive a oportunidade de entrevistar o pajé em um projeto que eu participei, e essa foi justamente o pajé aqui da Cade de Chocó, nossa aldeia, e isso foi justamente algo que ele reclamou pra gente. Ele disse, há 2 meses atrás veio um pessoal aqui de uma faculdade, ele disse o nome da faculdade que eu não vou dizer agora, e pediram para fazer uma entrevista, a gente se disponibilizou, gravaram a entrevista. Quando a gente foi ver o material que eles publicaram escrito, distorceram todas as informações que a gente tinha falado. Isso foi uma quebra para a confiança que eles tinham com essas pessoas. E quando eu fui fazer essa entrevista, posteriormente isso ter acontecido, ele disse, você está fazendo isso, é uma coisa que eu admiro bastante. Vocês estão divulgando a nossa cultura na internet, cara, ele não usou esses termos, mas ele quis dizer isso. Vocês estão divulgando a nossa cultura na internet e vão levar ela com a verdade, sem nenhum tipo de distorção. Que infelizmente é o que a mídia anda fazendo muito com a nossa cultura. E é o que nós estamos trazendo aqui neste canal do Artefatos Sagrados. A verdade da tribo Cariri Chocó. Não só da tribo Cariri Chocó, que nós temos conhecimentos. E outras etnias também. Isso. E também estamos aqui trazendo jovens, guerreiros também, que saem em busca de não só trabalho, também em busca de estudar, né, Dona Oné? E também, agora falando sobre esse mundo tecnológico, eu quero que você explique um pouco por que você escolheu esse curso e por que sair da sua aldeia para poder ir até a capital para cursar esse curso. Mas antes disso, de você fazer sua pergunta, desde já, deixe seu like, ative o sininho de notificações e deixe seus comentários lá se você está gostando do nosso podcast. Arro! Então, o meu primeiro contato com a tecnologia, ele se deu em volta de 2010, 2011, com um projeto que teve aqui na aldeia, da Cyber Oca. E esse projeto, ele pretendia trazer conhecimento sobre informática para indígenas, para que a gente pudesse ser inserido no mercado de trabalho. Acho que um dos grandes representantes e idealizadores desse projeto foi até o Neneti, que é parente aqui do nosso guerreiro da Irã.
E assim que eu topei no computador a primeira vez, nesse ano, foi amor à primeira vista. Eu disse, não, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida. Falando o Google errado, falava Google. Google, como é? Google. Pesquisar aqui no Google. Eu falava Google, eu falava... Google. Pesquisar aqui no Google. Mas como é a palavra certa, Google. Google. Isso Aí, mesmo, Aí foi amor à primeira vista. Eu disse, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida e eu vou buscar uma formação e conhecimento para viver disso aqui. Aí, com o passar do tempo, fui pegando mais gosto pela área, até que tive a oportunidade, passei num processo seletivo do Instituto Federal, consegui entrar e concluir o curso. Mas, tipo, não somente como meio de subsistência, para ter como emprego e fonte de riqueza, não isso. Meu objetivo sempre foi utilizar os meios tecnológicos para melhorar e auxiliar na minha cultura. Tanto é que tivemos o projeto junto ao Artefato Sagrado TK, conseguimos criar o primeiro site de venda de artesanatos de nossa vida, que aliás também vai estar aqui no segundo comentário fixado. Isso, arro. E depois dessa formação, você deseja fazer outro curso? Depois que você se formou agora, que foi recente, o que você deseja fazer após sua formação? Primeiramente, conseguir um pouco de experiência no mercado de trabalho. Atualmente eu auxilio na produção do longa da Tainá é a Flecha Azul, da Hype Animation, e também auxilio na diretoria-geral das bibliotecas do Instituto Federal do Sergipe, como um meio período bolsista. E após conseguir um pouquinho desse conhecimento do mercado de trabalho e um pouco de experiência, eu gostaria de me especializar na área da ciência de dados, Isso. que é uma área que eu acho bastante interessante. É muito interessante. E nessa área também poderia, claro, além de obter mais conhecimento, poder trazer mais coisas que pudessem auxiliar a nossa cultura, tanto pegando nossas informações e utilizando da melhor forma. Isso. Arro! De hoje a nossa entrevista com o nosso amigo Tononé Carilho de Chocó. Sempre uma satisfação muito grande tê-lo aqui, como um grande amigo e irmão. E antes de encerrar nosso podcast hoje, vamos fazer o nosso canto que foi aberto com o Idairão, o Guerreiro Fucaxó na flauta, né? E agora vamos fazer o nosso desde canto. já, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Arro! Arro! Uou! Aê! 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 Aê!